Após Jair Bolsonaro segurar voluntariamente o preço do diesel, ele ainda anunciou a liberação de uma linha de crédito para os caminhoneiros, que os caminhoneiros inclusive trataram como esmola e criticaram Jair Bolsonaro, dizendo que podem inclusive fazer uma greve. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo. Para ajudar a MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. O Jair Bolsonaro, que em outros tempos apoiou a greve dos caminhoneiros, todo o bolsonarismo, inclusive Felipe G. Martins, que faz parte do governo, esteve ali na linha do fronte, dizendo que os caminhoneiros tinham uma pauta legítima, que era correto na época de Michel Temer, agora parece não saber lidar com a categoria, que se transformou numa espécie de MST 2.0, um MST de luxo do Jair Bolsonaro. O que acontece? Assim que Jair Bolsonaro soube que a Petrobras teria, por obrigação, que aumentar o preço do diesel, Jair Bolsonaro pegou o telefone, ligou e falou: segura o preço do combustível, não aumente o diesel, porque os caminhoneiros vão ficar revoltados. O que causa um pouco de estranheza, afinal de contas, o compromisso do Jair é com o país, é com a estabilidade financeira, econômica, ou é com uma classe. Mas enfim, feito isso, ele justificou dizendo que não, que a medida dele foi tomada para evitar que houvesse uma greve, uma paralisação dos caminhoneiros, o que causaria estabilidade e poderia prejudicar a aprovação da reforma da Previdência. Não faz muito sentido, mas foi o que o bolsonarismo saiu propagando nas redes sociais. O que acontece é que os caminhoneiros não estavam nem sabendo do aumento, não havia sequer ventilado a possibilidade de uma paralisação. Porém, Jair Bolsonaro se demonstrou frágil, se demonstrou fraco na mesa de negociação, que nem existia, e já saiu cedendo antes mesmo que houvesse algum pedido. O que aconteceu depois disso? Os caminhoneiros, obviamente, viram que ali tinha uma figura presidencial frágil, manipulável, que de alguma forma eles poderiam prejudicar, e partiram para cima. E Jair Bolsonaro anunciou uma linha de crédito. O que é uma linha de crédito? Ele libera um valor via BNDES para que os caminhoneiros possam investir em seus caminhões, a sua ferramenta de trabalho. Isso parece muito bonito no papel, parece muito bacana, mas isso inclusive é o que gerou, é o fator que foi responsável pela greve dos caminhoneiros no ano passado. E isso está atrelado a uma medida política populista de Dilma Rousseff. Para quem não se lembra, no início de seu mandato, Dilma Rousseff abriu créditos para aquisição de caminhões, para compra de caminhões, e o que ela fez? Ela mexeu no mercado dos caminhoneiros, ou seja, muitas pessoas passaram a trabalhar com frete, a trabalhar com transportes, compraram caminhões, aumentou a frota nacional de transporte de caminhões. E aí a gente vem na base de mercado. Mais caminhões no mercado, o que acontece com o preço? O preço cai. Caindo o preço e com o aumento dos combustíveis, o frete se tornou inviável e gerou a paralisação de 2018. Essa paralisação que inclusive tinha sido ensaiada no período do governo Dilma Rousseff. A paralisação de 2018 gerou um prejuízo bilionário para o país, porque Temer não soube lidar com a paralisação dos caminhoneiros, cedeu aos interesses corporativistas da classe, que na sequência ganhou subsídios em combustível, subsídio em tabela de frete, em transporte, enfim, virou uma bagunça o mercado do frete brasileiro por conta do interesse classista. Inclusive o próprio Felipe G. Martins, que faz parte do governo Jair Bolsonaro e que ficou propagando mensagens de apoio aos caminhoneiros nas redes, assim como o próprio bolsonarismo, o próprio Jair Bolsonaro e os apoiadores do presidente. O que a gente tem que parar para pensar agora são as consequências dessas medidas. Primeiro, que Jair Bolsonaro trouxe para dentro do governo um risco de greve muito grande. Afinal de contas, ele já cedeu segurando os preços dos combustíveis, que vão ser repassados para você de algum jeito. O preço da gasolina vai aumentar, o preço do etanol vai aumentar, do gás de cozinha, enfim, os impostos aumentam, os insumos. De alguma forma, esse repasse sai, afinal de contas, ninguém imprime dinheiro, dinheiro não dá em árvore, e a conta dos caminhoneiros tem que ser paga. E é sempre você que paga essa conta. O segundo ponto, que é preponderante a gente analisar, é que essa linha de crédito via BNDES é um verdadeiro absurdo. Jair Bolsonaro liberou um crédito de 500 milhões de reais para a categoria via BNDES, com um limite de 30 mil reais por caminhoneiro. Ou seja, o sujeito ele pode pegar um empréstimo via BNDES com taxa de juros ínfimas até a monta de 30 mil reais para fazer investimentos, fazer alguma coisa. Obviamente que a classe ficou revoltada, afinal de contas o Jair Bolsonaro está cedendo sem que ninguém peça. E já disseram, isso é esmola, a gente não precisa disso. Se desse jeito que está, nós não estamos descartando a possibilidade de fazer uma greve. Lembrando, inclusive, que Jair Bolsonaro está obrigando os pedágios a terem áreas de descanso para caminhão, ou seja, um investimento muito grande. De tudo isso, a única
parte positiva é que Jair Bolsonaro disse que vai investir em rodovia. Mas ele se esquece, por exemplo, que ele deveria investir em ferrovias. Afinal de contas, com o transporte ferroviário, ele não seria refém de uma classe que age como uma espécie de MST de luxo do Jair Bolsonaro. E por que eu digo de luxo? Porque o MST ele é composto por famílias miseráveis, famílias que não têm casa, pessoas humildes, que precisam de recursos. E qualquer migalha que o PT dava para eles servia para conter aquela massa de manobra, aquele bando de terroristas daquele movimento. Agora não. Os caminhoneiros é um grupo organizado, são pessoas que têm recursos, têm veículos, muitas vezes têm casas, por mais que tenham ou não uma vida sofrida. Mas as pessoas, eles têm recursos, e não é qualquer 30 mil reais via crédito de financiamento que vai conter essa massa. Jair Bolsonaro, ou ele trabalha junto com os caminhoneiros, isso é extremamente nocivo, porque ele está fomentando uma espécie de MST, como eu estou dizendo aqui, dentro do governo, colocando em risco a economia, colocando em risco a manutenção da tranquilidade do estabelecimento econômico do país, ou então ele está agindo de forma irresponsável, leviana, e demonstra total incapacidade de articulação com uma entidade de classe, de articulação de preços, de mercados e principalmente para conter as pessoas e os ânimos. É importante dizer, especialmente para essa galera que gosta de colocar aí a intervenção 142, artigo 142, que as Forças Armadas elas estão sob o controle do Presidente da República. E se houver uma greve de caminhoneiros, Jair Bolsonaro tem que fazer valer o ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? Que se tiver paralisação em estrada, ele tem que ir lá e tirar o pessoal. Para isso serve as Forças Armadas, para isso serve o Exército, a polícia. Ele tem que ir lá e aplicar multa nesse pessoal, na classe. Esse é o papel do Presidente da República. Não é simplesmente ceder a interesse de classes. Isso demonstra fragilidade e incompetência.